Olá, eu sou o professor Gabriel Cacau e hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Antes, nós vamos relembrar alguns conceitos. Vamos lá? O primeiro deles é a ideia de razão entre dois segmentos. Para isso, nós vamos trabalhar com um problema prévio. Alberto e Bruno são colegas de turma em uma escola. Sabe-se que Alberto mora a 2 km da escola e Bruno mora a 4 km. Sabe-se ainda que a casa de Alberto, a casa de Bruno e a escola ficam em uma mesma rua. Qual a razão entre a distância da casa de Alberto até a escola em relação à distância da casa de Bruno até a escola? Nós podemos modelar esse problema de acordo com essa figura. Veja que o ponto A representa a casa de Alberto, o ponto B representa a casa de Bruno e o ponto E representa a escola. E as distâncias também estão marcadas. É muito importante vocês prestarem atenção na ordem em que a questão pede essa razão. A questão pede a razão entre a distância da casa de Alberto até a escola, ou seja, o segmento AE, em relação à distância da casa de Bruno até a escola, ou seja, o segmento BE. Antes de mais nada, é importante definir também o que é razão. Razão é a mesma coisa que divisão, que é a mesma coisa que fração. Isso significa que nós podemos montar a fração AE sobre EB, onde AE é a distância de A até E e EB é a distância de E até B. Substituindo os valores dados no enunciado, nós podemos chegar na fração 2 sobre 4, mas veja que essa fração não é irredutível. Nós podemos transformá-la em 1 sobre 2. Mas o que isso significa? Isso significa que a distância de A até E é a metade da distância de B até E. Outro conceito importante é a ideia de segmentos proporcionais. Vamos ver? Dizemos que temos segmentos proporcionais quando a razão é constante, ou seja, o mesmo valor. Em outras palavras, 4 segmentos AB, CD, EF e GH são proporcionais nesta ordem quando temos AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Vamos ver um probleminha envolvendo isso? Verifique se os segmentos a seguir são proporcionais na ordem que são apresentados. Temos que fazer AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Substituindo os valores dados na questão, temos 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. Vamos lembrar que aqui temos uma regra de 3, ou seja, podemos multiplicar cruzado. Então, ficamos com 3 vezes 4 é igual a 2 vezes 6. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6, 12. Isso significa que os segmentos são proporcionais, já que ambos os lados da expressão são iguais. Agora temos o mesmo problema, só que com outros valores. Temos que verificar se esses segmentos também são proporcionais. Vamos lá? Então, temos que fazer a razão AB sobre CD igual à razão EF sobre GH. Substituindo os valores dados na questão, temos que 2/3 é igual a 1/2. Multiplicando o cruzado, da mesma maneira que fizemos na questão anterior, chegamos a 2 vezes 2 é igual a 3 vezes 1. Mas será que realmente é verdadeiro? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Isso é falso. Isso significa que os segmentos não são proporcionais. O terceiro conceito importante é a ideia de retas paralelas. Dizemos que temos 2 ou mais retas paralelas quando essas retas não possuem nenhum ponto em comum. Veja a figura a seguir. Na figura, as retas R, S e T são paralelas, pois não possuem nenhum ponto em comum, mesmo quando prolongadas. Também podemos escrever com essa barrinha inclinada. O quarto conceito é a ideia de retas transversais. Dizemos que temos 2 retas transversais quando elas possuem um único ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Vamos ver uma figura? Na figura, as retas U e V são transversais às retas R, S e T, pois possuem um único ponto em comum. Finalmente, vamos apresentar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina, em 2 transversais quaisquer, segmentos proporcionais. Em outras palavras, se temos 2 retas paralelas cortadas por 2 transversais, os segmentos formados por essa interseção são proporcionais. Ou seja, nós temos os pontos A, B, C, D, E, F. Eles determinam os segmentos AB, BC, DE e EF. Podemos afirmar, portanto, que AB está para BC, assim como DE está para F. Vamos fazer alguns exercícios? Nessa figura, temos que encontrar o valor de x.
Veja que a situação proposta é exatamente igual ao teorema de Tales apresentado anteriormente. Ou seja, podemos escrever que 12 está para 4, assim como 18 está para x. Lembrando que para resolver essa regra de 3, temos que multiplicar cruzado. Temos 12x igual a 4 vezes 18, 12x igual a 72, logo x é igual a 72 sobre 12. Lembra que toda fração é uma divisão. 72 dividido por 12 é igual a 6. Isso significa que o valor de x é 6. Vamos para o segundo problema? Veja que nesse caso também temos que encontrar o valor de x, mas a questão se apresenta de maneira diferente. Podemos pensar que x está para 12, assim como 10 está para 14, mas isto não está correto. Vamos ver o porquê? Veja que podemos deslocar uma dessas retas conforme a animação. Agora, temos a situação bem parecida com o teorema de Tales, não é? Ou seja, podemos escrever x está para 14, assim como 10 está para 12. Também poderemos pensar em seguir uma ordem. Cada reta separadamente, ou seja, x está para 14, assim como 10 está para 12, da mesma forma que encontramos anteriormente. A partir de agora, nós já aprendemos. Basta multiplicar cruzado, chegando em 12x igual a 14 vezes 10, 12x igual a 140, portanto, x igual a 140 sobre 12. Veja que nesse caso, se dividirmos 140 por 12, não encontramos um valor exato. Ou seja, não precisamos dividir. Podemos deixar o resultado como uma fração, mas podemos simplificá-lo. Dividindo numerador e denominador por 2, chegamos em x igual a 70 sobre 6. Dividindo novamente por 2, chegamos em x igual a 35 sobre 3. Vamos ver um terceiro problema? Nesse caso, temos uma situação também diferente. Veja que não conhecemos cada um dos pedaços, mas temos o total do lado direito. Logo, temos que conhecer também o total do lado esquerdo. Como a parte de cima mede 3 e a parte de baixo mede 9, temos um total de 12. Podemos então relacionar o 9 com o 12 e o x com o 21, montando 9 está para 12, assim como x está para 21. Chegamos em 12x igual a 9 vezes 21, 12x igual a 189, x igual a 189 por 12, e da mesma maneira do problema anterior, se dividirmos, não chegamos num resultado inteiro, mas podemos simplificar dividindo por 3, chegando em x igual a 63 por 4. Vamos para um quarto problema? Nesse caso, é a situação exata do teorema de Tales. Podemos montar x está para x mais 1, assim como 8 está para 10. Multiplicando cruzado, temos que 10x é igual a 8 vezes x mais 1. É importante colocarmos esses parênteses, caso contrário, encontraremos um resultado errado. Lembre da propriedade distributiva. Temos que multiplicar o 8 por x e o 8 por 1, chegando em 10x igual a 8x mais 8. 10x menos 8 igual a 8, 2x igual a 8, logo, x igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Veja que esta questão pede, além do valor de x, o tamanho do segmento AB e o tamanho do segmento BC. O segmento AB é o próprio x, ou seja, é igual a 4. O segmento BC mede x mais 1, ou seja, 4 mais 1, que é igual a 5. Agora é hora de você praticar. Você pode fazer os exercícios da página 74 do material didático carioca. Mas, antes de acabarmos a aula, eu vou propor um desafio a vocês. Estão prontos? A estátua do Cristo Redentor, localizada no Rio de Janeiro, em um certo horário, projeta uma sombra de 23 metros e, somente a base da estátua, projeta uma sombra de 4 metros. Queremos determinar a altura da estátua, desconsiderando a base, sabendo que a altura da base é de 8 metros.
Veja que o próprio problema nos deu uma figura para auxiliar. Queremos determinar a altura, desconsiderando essa base que mede 8 metros. Antes de mais nada, veja que a sombra total mede 23 metros. Se a sombra da base mede 4 metros, a sombra apenas da estátua mede 19 metros. Agora é com vocês. Uma última dica é tentar desenhar essa situação através de um triângulo e colocando as retas paralelas e as retas transversais. Isso é tudo, galera. Até a próxima!